Olá, tudo bem? Está começando mais um episódio do podcast UP nas eleições 2020. Aqui nós vamos conversar com os candidatos à Prefeitura de Curitiba. O formato é bem simples, o candidato tem 2 minutos para apresentação e considerações iniciais. Depois vem a entrevista, que vai durar 20 minutos contados, a partir da primeira pergunta, e encerra com mais 2 minutos para se despedir e pedir o voto dos ouvintes. As entrevistas foram gravadas entre os dias 12 e 23 de outubro, e a ordem de exibição foi definida por sorteio. Hoje nós vamos conversar com Eloy Casagrande, que é do partido Rede. Eloy, você tem 2 minutos então para uma apresentação e suas primeiras considerações. Bom dia a todos, Obrigado pelo convite. Meu nome é Eloy Casagrande, tenho 61 anos, casado, tenho um filho de 21 anos, acostumado a lidar com jovens há mais de 20 anos, Sou professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, antigo Cefet, e há muito tempo eu trabalho com os temas da cidade, tanto na parte de pesquisa, como educação, com propostas de projeto de extensão. E nós vemos nesses últimos anos que nós temos muito pouco espaço para introduzir os fundamentos da ciência, da pesquisa para soluções de problemas da cidade. A gestão pública ela não é aberta à participação das universidades, dos centros, dos institutos de pesquisa, dos profissionais que trabalham com essa linha. E nós nos sentimos muito frustrados. E eu, como sou uma pessoa que trabalha na pós-graduação com orientação prática, orientação de pesquisas aplicadas, e tenho também um doutorado na área de engenharia e meio ambiente, um pós-doutorado em inovação tecnológica, feito na Inglaterra e em Portugal. Eu também pude perceber várias soluções dos problemas, nesses tempos que eu vivi fora do Brasil, mais de 10 anos, que podem ser aplicados aqui em Curitiba. E Curitiba perdeu esse momento que ela vinha de muitos anos de inovar. E hoje a gente vê uma repetição de projetos que são despachados. O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano já não faz mais pesquisa e planejamento urbano. Virou um despachante de projetos do prefeito, sem a participação e sem, muitas vezes, a própria orientação que se deveria vir das demandas da sociedade. Então, nós propomos uma nova forma de gestão. Deu tempo, candidato. Deram os 2 minutos, mas vamos já agora, iniciando a entrevista com os 20 minutos, já vamos falar sobre essa questão da integração da tecnologia, ciência e meio ambiente, que é uma das propostas ali centrais de todo o seu plano de governo. Sim. Gostaria que você falasse um pouco na prática de como vai funcionar essa integração. Justamente porque nós já lidamos com isso há muito tempo no programa de pós-graduação em tecnologia e sociedade, onde a gente vê a tecnologia não para ser usada somente, mas também fazer uma reflexão sobre como ela é usada e como ela pode ajudar as pessoas. Quando se fala em Smart City, muita gente pensa que Smart City é só conectar a cidade, a internet ou baixar aplicativos para fazer funcionar alguns dos serviços. Não é só isso. A tecnologia tem que ser de apoio a melhorar a qualidade de vida das pessoas, principalmente a qualidade de vida dos mais vulneráveis. E aí nós dirigimos um programa para a tecnologia ser mais acessível. Se a gente vê hoje só a questão de educação, por exemplo, nós temos um grande problema com a internet, aí a educação remota improvisada que a pandemia nos obrigou a fazer, e as pessoas, os alunos, professores, tendo que arcar com essas despesas, e nós enxergamos hoje a internet como um serviço público que poderia ser implantado pela gestão pública. Não só que nem a água, a eletricidade, a saúde, a educação, tudo, mas eu acho que hoje já faz parte você ter acesso a isso, inclusive em áreas públicas, e talvez para 2021, que vai ser um grande desafio, aí, inclusive da educação, que nós não sabemos ainda como que vai ser essa retomada, melhorar essa qualidade de você passar o conhecimento para os alunos, os estudantes,
através de uma tecnologia melhor. A tecnologia também pode ser usada na medicina, por exemplo, a telemedicina, hoje melhorando a qualidade de atendimento das UPAs, das unidades básicas de saúde. A tecnologia pode ser usada também para estimular a inovação social, né? Nós temos um projeto, por exemplo, para os bairros de Curitiba, que chama Centros de Inovação Social, UNIS. Esses centros trariam, por exemplo, cursos de capacitação para a população de baixa renda que estão nesses bairros. Nós temos muita coisa centralizada em Curitiba, né? E nós precisamos diversificar esses serviços, né? E essas UNIS seriam uma espécie de centro comunitário onde nós estaríamos fazendo essa qualificação, essa capacitação, esse atendimento mais próximo da população do bairro, né? Quando nós vemos que nós temos 10 regionais, uma regional atende, por exemplo, a Boa Vista, 13 bairros, né? São aí cerca de 200 mil pessoas. Nós vemos que nós precisamos melhorar isso com a localização desses centros próximo da comunidade. E também ouvir a comunidade para saber quais são as suas reivindicações. Aí você pode também trabalhar com a escola integrada, com a polícia da Guarda Municipal integrada com isso, dos serviços do agente social, do médico de família. É preciso que se faça um pouco dessa gestão integradora, né? Com uma visão mais sistêmica dos problemas da cidade. Falando então um pouco sobre a saúde, tem um projeto no programa de governo que é o Prevenção é o Melhor Remédio. E aí ali os postinhos trabalhariam além da cura, que é o que faz atualmente, que é o curar as doenças, também em prevenir as doenças. Explica um pouco melhor para a gente como que é esse projeto. As doenças começam por aquilo que você põe na boca, literalmente. Né? Nós temos que melhorar a qualidade da alimentação da população e fazer uma educação alimentar. Esse é o primeiro passo, né, que eu creio que é para uma boa vida saudável, né? Então, trabalhando com as escolas, com o alimento orgânico, né, com a orientação das hortas urbanas, por exemplo, para você ter, junto com as escolas, UNIS, você começa a fazer com que as pessoas percebam, né, que a nossa qualidade alimentar pode ser melhorada, através de conhecimento de outros tipos de alimentos, né, através de um suco natural, não somente dos refrigerantes. Isso é educação, né? Hoje nós temos um problema grave no Brasil, por exemplo, com a faixa etária que a gestão municipal lida com a educação, que é a obesidade infantil, né? Então, nós temos que trabalhar um pouco isso. O outro programa que nós temos em mente, que é um programa do governo federal, que ficou parado lá desde a gestão do governo Dilma, é o programa de você ter as terapias alternativas, né? Ter a medicina alternativa através da homeopatia, da medicina natural, da massoterapia. Esses podem ser serviços complementares à saúde que vão prevenindo que você, antes de ter a doença, você não comece a inflacionar, né, o que acontece hoje com as UPAs e com as unidades básicas de saúde. Esse, por exemplo, agente de saúde no bairro, junto com o médico de família, ele pode estar visitando as famílias e fazendo essa orientação, né? Junto com o trabalho de educação da escola, que é o tema principal aí que a gente trabalha muito, já que a educação é o meu, né, a minha profissão, né, há mais de 20 anos. Então, nós vamos fortalecer muito essa área, né? A outra questão é lidar com os idosos também, né? Como que se pode melhorar a qualidade de vida dos idosos? Nós temos um programa na cidade, chama Cidade Amiga do Idoso, né? Que é um programa da OMS, que segue diretrizes, são 30 itens que a cidade tem que implantar para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, desde a criança ao idoso, nós temos um programa para trabalhar tudo isso, porque justamente nessas áreas podem ter um direcionamento, né, da saúde para essas pessoas, né, e não só focar na saúde geral. É isso que a gente precisa fazer. Falando um pouco das escolas agora, é certo já que o novo prefeito vai comandar essa retomada das aulas, mas ainda não se sabe quando, né? Porque ainda tem vários fatores aí, cada candidato vê de uma forma diferente esse momento de retorno. Como você enxerga isso?
Eu acho que, junto com a retomada econômica, vai ser a principal discussão que nós vamos ter que fazer. Vamos ter que achar um meio termo, que eu digo aí, um mix, né, entre sala de aula e educação remota. Não vai ser possível ter uma educação remota plena, como está agora, com as condições já tecnológicas que já foram ditas, né? E, ao mesmo tempo, não se pode ter mais as crianças trancadas em casa, né? Então, nós vamos ter que encontrar um novo modelo de escola. Eu sempre digo que a escola já vinha com uma crise da educação antes da pandemia. Então, acho que é uma janela de oportunidade até para discutir o modelo de educação que a gente tem hoje, dentro de uma sala de aula fechada, né, com salas lotadas, uma sala mal ventilada, uma sala que tem um problema de temperatura, uma escola que muitas vezes não tem as condições adequadas de higiene, de banheiro, né? Então, além da reforma que se pode fazer, por exemplo, eu como trabalho com a construção e arquitetura sustentável, né, eu defendo um outro modelo de sala de aula, inclusive a sala de aula ao ar livre, né? Por que não? Por que não levarmos as crianças para aprender fora da sala de aula, né? Temos espaços públicos para isso. Para isso, nós temos um projeto, que é os Centros de Educação Ambiental. Nós programamos aí para construir um centro em cada parque de Curitiba. Como é o projeto do Escritório Verde, que eu fiz na Universidade Tecnológica, acaba se tornando um laboratório vivo de tecnologias, materiais sustentáveis, hortas urbanas, energia solar, telhado verde, coleta de água de chuva, e a criança aprende isso interagindo com essas tecnologias, né? Tendo o espaço para ver como elas funcionam. Eu recebo escolas muito na universidade e vejo como isso é muito mais rápido, o aprendizado na prática, do que somente na teoria, né? E quando a gente vê, por exemplo, o atual prefeito gastar 6 milhões num parque, na reforma do Parque São Lourenço ali, com uma estética muito duvidosa, inclusive derrubando árvores e tudo, não é isso que a gente quer para Curitiba, né? Com 6 milhões eu construo 12 centros de educação ambiental em cada parque de Curitiba, e eu tenho certeza que isso pode trazer muito mais benefício para as crianças do que um parque com estátuas e ali não há nenhuma interação. Você falou que a volta às aulas vai ser aí a principal discussão junto com a retomada da economia. Então, eu queria falar sobre a retomada de economia, geração de empregos, que aí temos aí várias pessoas perderam empregos durante essa pandemia, e às vezes é um número até maior, né? Porque acaba que numa família só o pai ou só a mãe trabalha, quando um perde o emprego, aí o outro também precisa conseguir um trabalho para poder se sustentar, para poder manter a casa. Então, como que é o pensamento nessa ideia de geração de empregos e de retomada da economia? Como eu disse, a gente vai ter que retomar Curitiba voltada para as pessoas. A prioridade é dar segurança, né, econômica para essas pessoas. A gente viu quantos negócios, pequenos negócios foram fechados aí, os feirantes, né, da feirinha do Lago da Ori, por exemplo, as pessoas que vendem na rua, isso foram todos prejudicados. Então, a prioridade é a gente estabelecer um pacto, né, com os empresários, com a comunidade, com os sindicatos, com a sociedade civil organizada, para fazer uma retomada econômica de Curitiba baseada numa nova economia, né? E aí, como eu já trabalho há muito tempo com esse tema, né, da economia verde, né, nós, como cientistas, já estamos alertando do problema ambiental que todas as cidades vão sofrer há muito tempo, né? Há mais de 20 anos. E aí estamos sofrendo hoje com as mudanças climáticas, com a destruição que está acontecendo nas florestas brasileiras, no Pantanal, e estamos sofrendo com essa estiagem toda aí, né? Isso é um reflexo só. Então, uma economia verde, ela vai o quê? Proporcionar que você estimule um novo mercado, e esse mercado estará baseado em incentivos, subsídios para novos materiais e novas tecnologias, né? Um dos pontos que a gente tem estimular a construção civil. A construção civil é uma atividade básica que gera muito emprego e renda, mas uma construção civil sustentável. Então, nós queremos criar um polo da construção civil sustentável. Já existem várias empresas fazendo uma parceria com as universidades, criando incubadoras, startups, né? E estimular que essa economia verde comece pela construção civil. Um dos pontos que a gestão pública pode já implantar de imediato é o IPTU verde, né, que já tem mais de 50 cidades no Brasil. Eu, como sou professor da área de engenharia e da arquitetura, sempre falo sobre isso.
O IPTU verde você vai estimulando, incentivando as pessoas a colocar uma coleta de água de chuva, um painel solar, um telhado verde, fazendo com que ele reduza o IPTU. Automaticamente isso vai gerando mais mercado desses materiais, dessas tecnologias, você vai gerando mais emprego, mais renda, né? A outra possibilidade de a gente estimular tudo isso é, por exemplo, colocar um imposto progressivo sobre os terrenos abandonados em Curitiba, os terrenos baldios. Nós temos mais de 70 milhões de metros quadrados em terrenos vagos em Curitiba, isso é 4 vezes as áreas de parques de Curitiba. E esses terrenos ficam ali servindo para especulação imobiliária. Quando se impõe um imposto progressivo, e está lá na Constituição, há de haver um serviço social do terreno. Esse terreno pode ser usado para construir moradias, por exemplo, centros culturais, áreas de lazer, né, centros de capacitação para a comunidade. Há várias possibilidades. É uma questão de gestão. Quando você vê um orçamento de Curitiba que tem entre 9 bilhões e 10 bilhões por ano, e 60% disso é arrecadação própria, você tem que saber dividir esse dinheiro para onde são as prioridades. As prioridades são as pessoas que estão agora desempregadas, sem capacitação, sem negócio, com negócio fechado, e é por isso que a gente precisa fazer esse pacto, né, em torno de todos os agentes da sociedade para estimular essa economia que a gente chama de uma economia de baixo carbono, né? Vamos reduzir o impacto ambiental da cidade e gerar mais emprego e renda. Falando ainda nessa ideia de impacto ambiental, também tem as políticas de incentivo à mobilidade através da bicicleta, através até das caminhadas, para também reduzir o número aí de carros e de movimentos nas ruas que geram a poluição, né? Como que é essa questão do incentivo para as pessoas deixarem algo que está tão acostumado, e aí entra, acho que um pouco na ideia de a gente tem a maioria dos carros tem uma pessoa só dentro deles, então nessa questão de poluição, qual que é a ideia para incentivar as pessoas a essa mudança de hábito? Isso é um problema mundial, Pedro. Você vê que nós somos muito egoístas no uso do carro, né? Então, se você não tem um planejamento da cidade que incentive a você deixar o carro em casa, não vai acontecer. Porque nós vimos uma política até agora do atual prefeito, é você estimular o uso do carro, né? Asfalto, 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 sem ciclovias, sem áreas de pedestre, sem um investimento numa calçada acessível. As calçadas todas de Curitiba, eu fiz agora uma caminhada com deficientes, pessoas com deficiência física, ali do Guadalupe até o Hospital das Clínicas, com cadeira de roda, com pessoas com deficiência visual. É um horror, né? Para nós já que é difícil, imagine para essas pessoas, né? Então não houve estímulo a uma cidade mais humana, não houve estímulo a você ter essa acessibilidade disponível. Só a frota de automóveis de Curitiba hoje, de veículos, é 1.500.000, né? Só de automóveis é 1 milhão. Isso é responsável por 70% das emissões, né? Nós criamos um projeto na universidade, tem 2, 3 anos, na gestão Fruit ainda, que eram as vagas vivas, onde se cria jardinetes no lugar de carros, né? Para as pessoas interagirem e tudo. Passou até uma tentativa de implantar isso através do IPUC, mas nunca foi implantado, né? E você não vê a cidade se humanizando, se preparando para isso. Ao contrário do que todas as outras cidades do mundo estão fazendo, né? Se você vê a retomada agora econômica que vai ser feita em Amsterdã, em Paris, eles estão colocando restrições para que os automóveis cheguem, talvez na periferia da cidade, do centro pelo menos, que é o maior problema, passe a usar um transporte mais confortável, um transporte, uma mobilidade mais amigável, né? Não sendo, por exemplo, os VLTs, os VLPs, né? São transportes que você pode usar o sistema elétrico, associado inclusive a energia solar, que eu já coloquei no Escritório Verde, fui o primeiro a fazer isso no Paraná. Você pode abastecer um carro elétrico, abastecer um ônibus elétrico. Tudo isso é possível, as tecnologias estão disponíveis. O que falta é você ter vontade política e uma gestão de visão para o futuro. Que nós não estamos falando de fazer um planejamento da cidade que os 4 anos agora. Nós temos que pensar daqui 10, 20, para a tua geração dos teus filhos, né? Ter uma cidade que possa atender essa necessidade.
E isso é a mobilidade sustentável, né? Olha a quantidade de bicicletas, que houve um aumento de mais de 100% de venda de bicicleta durante a pandemia. E onde estão as ciclovias? Para fazer o trabalhador chegar no seu emprego. A ciclovia virou uma ciclovia de lazer só. Nós temos que ter uma ciclovia funcional, que estimule as pessoas a usarem a bicicleta, por exemplo. A mobilidade elétrica é outro ponto, né? Nós, por exemplo, fizemos um estudo da possibilidade de usar as linhas de trem que cruzam Curitiba. Aquela linha de trem que vem de Rio Branco, Itaperuçu, Almirante Tamandaré, ela pode ser adaptada para um trem elétrico. São mais de 40 mil pessoas que usam essa linha de trem, né? Que vem dessas cidades para Curitiba, né? Não usam a linha de trem. A linha de trem hoje é carga, né? da Rumo. Mas ela pode ser adaptada para o transporte, passa mais de 20 bairros de Curitiba, né? A de Pinhais de Iraquara também, tem mais de 20 mil pessoas que vêm dessas cidades para dentro de Curitiba. Então, há possibilidades, isso já foi feito no Rio de Janeiro, por exemplo, adaptar trilhos de trem para a mobilidade elétrica, né? Tudo que eu estou falando para você são baseados em pesquisas e projetos que já foram implantados. Não estamos inventando a roda aqui. Nós estamos falando que nós temos que pegar os bons exemplos, como a gente faz em metodologia de pesquisa, né? Avalia aquelas coisas que dão certo e trazer para Curitiba. E todos esses projetos englobam o Curitiba Cidade Jardim 2030, que é o programa principal maior. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre ele, o que faltou comentar aqui, aí você desse uma complementada. O Cidade Jardim 2030, ele está ligado ao projeto do Amigo do Idoso, ao projeto do Meu Bairro, ao projeto do Curitiba da Educação, é tudo transversal, né? A Cidade Jardim 2030 nós construímos parques lineares na cidade, por exemplo, recuperando os rios da cidade, né? Os rios hoje estão todos poluídos. Como é que a gente fala de uma cidade ecológica que não tem um rio limpo, né? É uma vergonha isso, né? Quando você começa a construir parques lineares com tratamento biológico do esgoto, com a recuperação das margens dos rios, das matas ciliares, né? Com áreas de ciclovia, áreas de lazer, com jardins de chuva, né? Jardins de chuva são sistemas drenantes que através de plantas também pode filtrar a água suja, e essa água pode funcionar como um abastecedor de água para Curitiba, né? Um reservatório natural para a água de Curitiba. Tudo isso está baseado nos estudos que a gente já fez e projetos implantados, inclusive em outras cidades fora do Brasil. E esses jardins vão trazer o quê? Vão fazer com que se crie corredores biológicos, né, na cidade, aumentando a resiliência contra as mudanças climáticas, né? Quanto mais vegetação você vai ter, mais você tem absorção de carbono, né? Essa absorção de carbono vai reduzir as temperaturas, as ilhas de calor da cidade, né? Por exemplo, também aumentar a resiliência alimentar, né? A segurança alimentar. Nessas parques lineares da cidade de Jardim, a gente vai ter hortas urbanas, mas não aquela horta urbana que hoje tem em Curitiba, que funciona como se as pessoas venham participar, mas não te cria um incentivo nenhum para isso, né? Nós queremos que as hortas urbanas sejam funcionais. Encerramos aqui os 20 minutos da entrevista. Hoje nós conversamos com o Eloy Casagrande, do Partido Rede, mas tem mais 2 minutos para despedida, então você pode usar como preferir. Ok, obrigado. Eu só esqueci de falar um projeto, que é o nosso carro-chefe de tudo isso, nós resolvemos o problema da moradia social em Curitiba. Nenhuma gestão fez isso até hoje. Nós temos 40 mil famílias aí esperando casas, são 450 áreas de ocupação, são 200 mil pessoas sem casa adequada para morar. Nós temos um programa de moradia social onde nós desenvolvemos um projeto que é um kit, né, de construção modular, muito mais rápido de fazer, mais barato, inclusive, né, com mais conforto ambiental. E isso também vai movimentar a construção civil, né? Esses kits são feitos através de construções modelos, né, que podem servir também para criar bairros, né, que nós chamamos de ecobairros, né, ecoquadras, né? Tudo isso está ligado à questão da cidade jardim, das hortas urbanas, das unidades de assistência social. E isso nós temos programas de financiamentos alternativos também, que não é só ficar preso no programa da Coab e da Caixa Econômica, né? Há modelos de financiamento, a autoconstrução, o fundo rotativo, né? A parceria com os empresários. Eu apresentei esse projeto na Associação Comercial do Paraná e foi muito bem recebido pelos empresários. Então, nós temos que canalizar
todos esses agentes que querem uma Curitiba para o futuro para trabalhar junto com a gestão pública. O que a gestão pública tem que fazer é ser o capitão do barco, né? Aquele que vai tocar tudo isso em parcerias, né? Essa é a palavra fundamental para uma gestão pública. Saber ouvir as pessoas, construir parcerias e você fazer com que isso funcione. Nós temos um lema que é Curitiba pode ser ainda melhor, né? Pense grande, vote Eloy Casagrande, 18 na Prefeitura. Estamos chegando ao final de mais uma edição do podcast O P nas Eleições 2020. A apresentação, Pedro Talim. Produção, Tamar Moradi. Trabalhos técnicos, André Ambonati. Professora orientadora, Sandra Nodari. E a coordenadora do curso de jornalismo da Universidade Positivo é Maria Zaclis Veiga. Muito obrigado ao candidato, também agradeço a você que nos acompanhou até aqui e até a próxima.